texto é Gênesis, capítulo 50, do verso 15 até o verso 21. Gênesis 50, do verso 15 até o verso 21. Quando você encontra, também vai ser projetado ali. É interessante, meu ponto de partida aqui hoje nós, nos últimos 40 anos, aqui no Brasil, crescemos em número de evangélicos. A gente era 3%, 4%, hoje passamos de 20%. Mas a influência do evangélico ou do cristão, do crente, não cresceu na mesma proporção. Porque me parece que falta em nós algumas atitudes, algumas posturas que são próprias de crente. E que a gente vai observar que são próprias de crente há muito tempo. Não é algo que a Bíblia só fala em um período só dela, mas sempre vai ser atitude de gente que teme a Deus, de gente que anda com Ele, de gente que confia nele como Deus vivo, eterno, governador de todas as coisas, criador de todas as coisas. E aqui nós temos a história, um pedacinho da história de José do Egito. Diz assim a palavra do Senhor, você acompanha a leitura, está sendo projetada aí, eu vou ler, os irmãos acompanham. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram, talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José, antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte, por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos de Deus, do seu pai, do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram, aqui estamos nós, somos seus criados ou escravos. Mas José respondeu, não tenho medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Meus irmãos, a história que nós temos diante de nós mostra um período da vida de José, quando o pai morre, os irmãos tinham feito lá algumas coisas bem desagradáveis realmente na vida de José, provocado muitas coisas ruins na vida de José, e agora eles pensam assim, papai morreu, não vai ter mais jeito para a gente. José, ele manteve a postura, manteve a ordem, manteve a aparência, ele se manteve assim organizado desse jeito, controlado, porque o papai estava vivo. Mas agora que o papai morreu, ele vai descer a lenha na gente. Ele vai descontar tudo que nós fizemos nele. E ele tem poder agora. Porque ele já não é mais aquele menininho que a gente botou para correr, que a gente fez um monte de maldade com ele, e até o vendemos para ser escravo. Ele agora é um homem poderoso, e ele tem um universo grande diante dele, assim, que obedece às suas ordens. Então, ele pode fazer assim, ó, e vai fazer algo bem doloroso com a gente. Porém, a gente percebe que José não tem esse espírito, essa postura, ele não está disposto a fazer dessa maneira. Esse pensamento dos irmãos de José é um pensamento corriqueiro, comum, é o pensamento do lucro dentro do merecimento. Olha, nós fizemos isso, nós plantamos isso e vamos colher isso agora. É um pensamento que funciona dentro de uma lógica humana. Não tem o que José fazer, ele tem que fazer isso, ele não pode fazer outra coisa diferente. Se eu tivesse, é como se um dos irmãos de José pensasse assim, se nós estivéssemos no lugar de José e ele tivesse feito isso conosco, o que nós íamos fazer com ele? Acabar com a raça dele. Dar um fim nele. Vamos destruí-lo. Porque a gente manteve isso aqui agora só para não trazer muita tristeza para o papai. Mas agora que já foi, já era. Você já deve conhecer algumas histórias onde a família só funciona enquanto os pais estão vivos, ou os avós estão vivos, morrem os avós, acabou. O troço não funciona mais, perde-se o respeito, perde-se o elo, perde-se o motivo, algumas coisas já não existem mais, não tem graça, ninguém mais celebra Natal junto, não faz mais paçoca na Semana Santa,
né? Não tem mais, acaba. Mas, irmãos, José era movido por uma postura totalmente diferente. José, que nós costumamos chamar de José do Egito, um belo exemplo para nós, um tipo de cristão no Antigo Testamento, um tipo de Cristo no Antigo Testamento, ele reage de uma maneira totalmente diferente diante dessa situação. É fato, ele tem poder para fazer tudo isso de mal que os irmãos dele estão pensando. E você vê que eles estavam tão apavorados que eles mandam alguém na frente para amaciar a conversa, depois eles mesmos vão e se dobram, se colocam na postura de rendição. Mas José tinha uma postura diferente, atitude de gente que anda com Deus. E aí eu quero defender 3 ideias com você aqui. A primeira delas, José deixa com Deus a maldade dos seus irmãos. Olha aí para o verso 19, vamos reler o verso 19, que é importante. Agora a gente vai ler juntos o verso de número 19. Mas José respondeu: não tenho medo. Sabe, é esse tipo de atitude que eu e você precisamos ter. É esse tipo de atitude que os crentes brasileiros precisam ter. Para que a gente tenha uma influência realmente que não seja apenas de fazer volume e gerar um número grande no censo do IBGE, mas uma mudança que seja transformadora na sociedade. É claro que ela sempre será proporcional, temporária, porque nós sabemos que esse mundo aqui caminha de mal a pior, até que Cristo venha e nós vamos morar no céu. O céu é que é perfeito. Isso aqui nunca vai ser perfeito, mas pode ser diferente. Nós não precisamos contribuir para que isso estrague. E como cristãos, como igreja de Jesus, como crente comprometido com Deus, a gente precisa aprender a pegar as coisas ruins que são feitas contra nós, e mesmo aquelas que são feitas muito diretamente a nós, muito próximas de nós, e falar assim: olha, está na sua mão, Deus. Pode fazer o que o Senhor quiser. Toma conta disso aí. Muito das nossas dores são reações do nosso corpo a gente tentando resolver as coisas da nossa maneira. É que a gente quer sempre viver uma vida onde que as coisas têm que funcionar dentro da nossa percepção. A gente não aceita ser passado para trás, como se ser passado para trás fosse o pior dos caos, o pior caos da vida, o pior problema da vida. A gente não aceita tomar um prejuízo. A gente não aceita alguém falar com a gente assim: me passa a sua capa. E que passar a capa, uma ova, né? A Bíblia fala que se alguém te pedir a capa, entrega a túnica também, mas a gente não aceita isso. A gente não quer tomar prejuízo. Só que a gente toma um prejuízo muito maior, emocionalmente, espiritualmente não crescemos, sofremos dores físicas que a gente nem sabe explicar por quê, porque a gente não consegue soltar o negócio na mão de Deus e falar assim: toma conta, Deus, porque eu não sou suficiente para fazer isso. O Senhor toma conta. E José faz isso. Ele coloca na mão de Deus a maldade dos irmãos dele. Acaso, vocês não precisam ficar com medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. Vocês fizeram um monte de coisa e tal, mas é Deus que está conduzindo a história ainda. Tá certo, vocês me deixaram triste. Muitas noites eu passei com medo. Várias vezes eu fiquei olhando para as paredes das casas onde eu estava e eu me sentia realmente um pássaro fora do ninho, porque eu não devia estar ali. Eu queria estar junto com vocês, queria estar junto com o nosso pai, queria estar junto com a nossa turma. E vocês me mandaram para lugares que eu nunca escolhi estar, mas mesmo assim, Deus estava conduzindo a minha história. E por isso, eu não vou fazer nada com vocês. Toma aqui, Deus. Essa história da minha vida, a parte que dá certo é sua. A parte que eu acho que não dá certo é sua também. É o Senhor que está conduzindo. A parte que eu acho bonita, que eu gosto de contar para todo mundo, que eu até publico no Facebook, o Senhor conduz. Mas aquela parte feia, aquela desagradável, aquela que atormenta o coração, aquela parte que me deixa desconfortável, que eu tenho vergonha de pensar nela, quanto mais falar, ela também é conduzida pelo Senhor. O Senhor não perdeu e nunca vai perder o rumo da história. Nós cremos num Deus que é totalmente, absolutamente soberano. E por isso, mesmo as situações mais desagradáveis, mais desastrosas, nós podemos falar assim: está na mão do Senhor. Parece que nós temos gente, além de José, no Antigo Testamento, que viveu isso na prática. Teve um cidadão que perdeu um monte de coisa.
não bastasse ter perdido os bens materiais, que para muitas pessoas é tudo, é um Deus, é um ídolo, perdeu também filhos, que para todo pai, para toda mãe, é uma coisa muito importante, filho. Perdeu vários filhos, todos os filhos. E ainda perdeu o bem-estar, a saúde. Ficou todo cheio de pereba, de machucado feio, nojento. E esse homem crente, de atitude cristã, homem de Deus, ele não pensou duas vezes em virar para quem estava incomodando ele com aquela situação, falando: como é que você consegue viver desse jeito? E dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só quem acredita em Deus Todo-Poderoso consegue falar isso. Quem acha que Deus é todo-poderoso, soberano, mas só quando está cantando música, ou só quando está fazendo uma declaração assim, teológica, para impressionar alguém, não consegue, na prática do dia a dia, aguentar nem um pisão no pé, porque já quer resolver tudo de qualquer maneira, quer resolver as coisas de qualquer forma, não consegue ceder hora nenhuma. A atitude de gente que depende de Deus é assim. A primeira delas, que a gente vê nesse texto aqui, os irmãos estão ali apavorados diante de José, pensando assim: agora ele vai passar na gente o cerol. Eu não tinha pensado dessa não, Eduardo, mas foi boa. Vai detonar com a gente. Não vai sobrar nada. E eles têm culpa no cartório, na cabeça deles. Aí José olha para aquilo e fala assim: eu não estou no lugar de Deus. Eu não gostei do que vocês fizeram, mas Deus governa até as atitudes imbecis que vocês fizeram. Eu não estou no lugar de Deus. Você também não está no lugar de Deus. Nós não estamos no lugar de Deus. Então paremos, vamos parar de querer fazer aquilo que só Deus pode fazer. Nós não estamos no lugar de Deus. Deus está no trono dele, governando todas as coisas. Vamos aceitar isso, vamos aprender com José. Atitude bacana. Atitude de gente crente, de gente comprometida com Deus. Isso sim é uma atitude de gente que confia em Deus e confia que Deus é todo-poderoso acima de tudo, em toda a história, em qualquer parte da história. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que José faz aqui que me chama muita atenção está no verso 20. Volta seus olhos aí, por favor, para o verso 20. Vamos ler. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é... Sabe o que é isso? É José não apenas confiando que Deus governa todas as coisas, mas que Deus tem propósitos bons em todas as coisas, inclusive através da vida dele. José olha para aquilo e fala assim: não, Deus tem um negócio bacana para fazer. A vontade de vocês, o plano de vocês, o ideal de vocês, aquilo que vocês tinham em mente, que vocês esculpiram, que vocês, rascunharam e pensaram, era uma coisa muito feia, muito horrível. Mas Deus transformou isso em coisa boa. Deus fez isso se tornar uma coisa boa, abençoar um monte de gente. Vocês pensaram que estavam me fazendo mal, e estavam, mas Deus transformou o mal em bem, para vocês mesmos verem, perceberem quanta gente está sendo abençoada por isso. De vez em quando surge em nós digamos assim, um espírito, né? Uma vontade, um desejo da gente fazer alguma coisa significativa para a nossa época. Como eu não sou inventor, eu não tenho essa capacidade de criar nada novo, assim, de criar alguma coisa que... criar um estilo, não tenho. Aí eu fico torcendo para algumas coisas funcionarem, né? Por exemplo, eu sou, além de doador de sangue, eu sou doador de medula também, candidato, né? Doador de medula. E segundo o que eles falam lá, doar medula, assim, achar uma medula compatível é quase que encontrar um irmão gêmeo fora da sua casa.
De vez em quando eu falo assim, quando me dá essa vontade de ser uma pessoa especial, eu falo assim, Deus podia me dar a oportunidade de alguém, daquele telefone tocar, receber um e-mail, alguém falando, nós achamos uma pessoa que precisa ser testada aí com a compatibilidade da sua medula. Eu iria para qualquer lugar, com uma alegria. Já pensou tirar um pedacinho de mim que depois vai ser recomposto normal para poder salvar uma vida? Você tem vontade de fazer isso também? Não, doar medula talvez não, né? Tem gente que tem medo, não sabe como é que funciona. Mas de ser especial, de produzir algo que seja assim, marcante, de fazer diferença mesmo. Nós escutamos muitas músicas, muitas ministrações que as pessoas falam assim, porque nós somos a nova geração, geração de adoradores, queremos ser uma geração que faz isso, que faz aquilo. Pergunta é, você quer realmente ser importante? Está disposto a ser uma ferramenta que Deus vai usar para mudar um monte de coisa, para abençoar um monte de vida? Sim ou não, meus irmãos? Não vou espremer vocês, não. Estou vendo que está difícil, né? Está ruim. Se for para fazer sem dor, a gente quer, né? Mas se tiver que se virar um escravo, morar na casa de um estranho, ser caluniado, perder a família, achar que o pai deixar o pai sem saber, achar que a gente morreu, a gente está fora. Está fora. A gente só quer a coisa tranquila, fácil, mastigada. Meus irmãos, a gente precisa olhar para os nossos dramas, nossos problemas, nossas dificuldades e começar a perceber que, de repente, aquelas coisas ruins que estão sendo, que estão ali do nosso lado, acontecendo ao nosso redor e nos trazendo mal, são oportunidades que Deus está moldando a gente para usar para alguma coisa. Por que a gente quer a cura disso, quer a cura daquilo, mas a gente mesmo não pode servir de nada, né? Um cristão com atitude bacana, um crente em Deus, ele olha para a maldade das pessoas, dos seus familiares, dos seus irmãos, as pessoas mais chegadas ali, e ele fala assim, isso tem algum propósito. Deus não perdeu o controle. Deus está conduzindo a história. Tem algum propósito. É para salvar alguém aí. É para ajudar alguém. É para abençoar a vida de alguém. Tem uma irmã nossa, de uma igreja presbiteriana aqui de Cariacica, que perdeu a filha com 13, 14 anos. Tem 2 anos no máximo isso. O fato aconteceu da seguinte forma, eles viajaram para o interior de Minas, para Aimoré, se eu não me engano, e foram nadar no rio, lá um lugar que eles tinham costume de fazer. Ela caiu dentro de um buraco desses, dentro do rio, nunca foi achada. Nunca foi achada. Os bombeiros ficaram por 1 semana, o pastor Márcio, nosso amigo, foi lá e fez um velório só ali na beira do rio, mas sem corpo, simbólico. Sinceramente, quando eu olhei aquilo ali, e vi o pastor Márcio na situação que estava, muito abalado com aquela situação toda, tive acesso ao pai e à mãe, algum tempo depois, uns 3 meses depois, e falei assim, acabou, esse pessoal vai acabar, esse pessoal vai definhar, não consigo ficar fazendo conta em cima disso aí. Pois é, meus irmãos, a graça do Senhor é tão grande que essa mulher escreveu um livro e está falando para vários lugares como que ela pode superar e para que serviu o tempo que ela teve com a filha dela, como foi bom, o que produziu. Morreu não. Está usando essa história ainda, essa situação, para poder alertar outros jovens na idade dela, mais novos, mais velhos, para que a vida com Deus tem que ser vivida agora, porque a gente realmente não sabe, até numa diversão, a gente fica achando que é perigoso passar nessa rua aqui, porque de vez em quando parece os bandidos aqui, mas você pode, numa diversão sua comum, se machucar e não voltar mais. Por isso que você precisa ter um compromisso com Jesus agora, sempre. Você não sabe o que vai acontecer. De repente você pode andar a quase 300 km por hora num carro e não te acontece nada, você vai fazer uma brincadeira, um esqui e fica aí, vegetando. Conhece esse cidadão? A gente não sabe. Para nós precisamos entender, então, que há
Deus tem propósito nas coisas. Se o sujeito tem a vontade de te machucar, se a situação parece toda te levar para o fundo, está só te deprimindo, Deus tem propósito com a maldade das pessoas. É o que está no verso 20, e José está se referindo ao capítulo 45, que depois você vai ler na sua casa com calma, porque você é um estudioso da Bíblia, você vai fazer isso, você vai ler. Terceira coisa, meus irmãos, e última, que eu quero pensar com você aqui. Nós precisamos olhar o verso 21, é o último verso aí do texto. Vai ser colocado ali, e você vai ler, vai me dar um tempo para beber água, né? Vamos lá, todos juntos. Não tenham uma última atitude que eu quero destacar na vida de José aqui, nesse final de capítulo 50, final de Gênesis, é que ele paga a maldade com bem. Dão a ele um empurrão, ele faz um carinho. Chutam a canela dele, ele dá um abraço. Ele é o tipo de gente que, por acreditar que Deus está no controle, que Deus tem propósito para tudo, ele fala assim, eu vou fazer o que me cabe fazer, eu vou fazer o bem. Claro que é um exagero, apenas intencional para a gente pensar aqui. Parece que José já leu o que Paulo escreveu. A ninguém paguei o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Romanos capítulo 12. Claro que ele não leu. Ele é só um homem comprometido com Deus, ele não precisava disso, para poder agir diferente diante das situações que são contrárias. Poderíamos dizer, na suposição, claro, que José ouviu as palavras de Jesus, então, dizendo a respeito do perdão. Quando a gente perdoa de verdade, que Mateus capítulo 18 fala sobre perdão, o perdão é algo assim que realmente você desobriga o outro, você não aceita ele mais como um escravo, ele não fica devedor a você, não, você liberta a pessoa. Isso é perdão. Mas claro que José não leu o Evangelho de Mateus, ele não leu a carta de Paulo aos Romanos. Ele tinha uma vida com Deus que fazia com que ele tomasse essas decisões. Essas atitudes são próprias de quem anda com Deus. É isso que falta para nós bombarmos como igreja evangélica. A gente bomba hoje, número, igreja evangélica grande, igreja evangélica isso, igreja evangélica assim. Na prática, a nossa influência ainda é muito pequena. A nossa influência ainda é muito tímida, porque ainda continuamos vivendo a vida voltada para o umbigo, olhando para nós mesmos, pensando sempre na gente, no benefício da gente, no gosto da gente, nos nossos prazeres, nas nossas vontades. Apelamos com maior facilidade uns com os outros aqui por causa de opinião, de mais diverso, qualquer assunto que você quiser, a gente fica bicudo um com o outro por causa disso. A gente não consegue ser ofendido nem no futebol. Pensa bem. Nem no futebol, uma besteira dessa. Às vezes é motivo para a gente se estranhar. Estamos muito pequenininhos ainda, muito infantis em algumas áreas. Eu creio que Deus nos dá a oportunidade de olhar para essa história e crescer, e desenvolver, e melhorar. José, um tipo de cristão, de crente do Antigo Testamento, um modelo de cristão para hoje, um homem de atitudes corretas com Deus. Um cidadão que olha para Deus e fala assim, não importa o que está me acontecendo, Deus está conduzindo toda a história. Não importa, não entendo o que está havendo comigo, mas eu sei que Deus é dono da história. E Ele continuará sendo dono da história, inclusive tem propósitos muito maiores do que eu consigo ver e planejar. Um cidadão de atitude que resolveu
Pegar aquelas pessoas que podiam ser esmagadas com a sua mão e cuidar delas. O verso 21 é muito interessante, meus irmãos, porque ele fala isso, né? Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Fica tranquilo. Aí a Bíblia registra assim, né? Ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Esse é o tipo de crente que eu quero ser. Esse é o tipo de crente que eu quero que você deseje também ser. Que tenha esse tipo de atitude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, louvado seja teu nome pela palavra que temos diante de nós hoje. Te agradecemos e pedimos, ó Pai, a capacidade de refletir nela, de pensar nela, de ser tocado por ela e de ser moldado por ela. Pedimos isso. Não temos condição humana, sozinhos somos limitados e incapazes, mas se o Senhor achar por bem, mexer na gente, trabalhar o nosso coração, tocar a nossa vida nessa noite, eu tenho certeza que a gente pode mudar e mudar para melhor, mudar para a glória do Senhor, mudar para tomar atitudes realmente que relembram, não somente na teoria, mas na prática, de que o Senhor é um Deus soberano, que tem planos eternos e que nos dá a oportunidade de refletir a bondade, apesar do mal que recebemos. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa condição, essa capacidade, essa vontade, que isso seja uma marca para nós também. Que a gente seja parecido com gente crente, não gente crente por IBGE, mas gente crente igual José do Egito, que 1.600 anos antes de Jesus já tinha posturas que agradavam ao Senhor. Amém.